Ok. Desculpa aí, gente. A gente teve alguns empecilhos aqui, mas ocorre, né? Na aula passada, a gente viu até o ensaio do SPT. Então, a gente viu todo o processo de execução do ensaio SPT, como que a gente interpreta o ensaio, quais são os dados que a gente consegue coletar por meio desse ensaio. Logo na aula de hoje, eu vou estar iniciando, falando um pouquinho mais sobre outros ensaios que a gente também utiliza para estar fazendo essa investigação geotécnica de campo. Um dos ensaios que eu vou comentar hoje é o ensaio de paleta, também conhecido como VN-teste. Esse ensaio ele foi desenvolvido na Suécia e ele foi aperfeiçoado por volta de 1940. Ele é um ensaio bem simples, vocês podem ver aqui pelo equipamento. Ele é composto basicamente por um torquímetro, uma haste que vai permitir que eu faça o ensaio, execute o ensaio a uma profundidade maior, e a paleta, composta por essas lâminas. Então, ele é um ensaio, digamos assim, dos que a gente vai ver que é um dos mais simples para estar sendo executado. Só que ele tem alguns locais específicos onde ele vai nos dar resultados, digamos assim, que mais confiáveis e que a gente pode utilizar na prática de engenharia geotécnica. Então, esse aqui é o nosso equipamento, ele é composto, então, pela paleta. Vocês podem ver aqui, ó, que a paleta ela tem diversas alturas, então a gente tem paletas menores e paleta maior. A gente tem o torquímetro, que vai estar fazendo a leitura de qual que é o torque necessário para estar girando essa paleta dentro do solo. E temos as hastes, que vão servir para a gente estar acoplando elas no equipamento e estar executando o ensaio a uma profundidade maior. Esse aqui é um outro modelo de equipamento, já é um modelo bem ultrapassado. Antes o equipamento ele era composto por uma manivela, então a gente fazia inserção dessa paleta no solo, girava essa manivela e via qual era o torque necessário para estar rompendo esse contato da paleta com o solo. Então hoje a gente já utiliza esse equipamento anterior aqui, ó, já é um equipamento um pouco melhor e dá uns resultados mais precisos. Esse ensaio pode ser executado de algumas formas. Geralmente a gente executa de duas formas, que é sem a perfuração prévia. Então, sem perfuração prévia é quando eu tenho um solo com baixa capacidade de carga. Então, eu consigo fazer a penetração dessa paleta no solo sem maior dificuldade e estar executando o ensaio. Agora, quando o solo ele é um pouco, digamos assim, ele apresenta uma resistência um pouquinho maior, eu não vou conseguir fazer a inserção dessa paleta no solo. Então, eu preciso fazer uma perfuração prévia para estar chegando naquela cota desejada e estar executando o ensaio. Então, a gente tem essas duas variações, sem perfuração e com perfuração. Quando eu faço o ensaio sem perfuração prévia, ele me dá uns resultados com uma qualidade um pouquinho melhor, porque eu não mexi assim na consistência do solo. Se eu não precisei escavar, logo eu não alterei o estado do solo dentro das camadas. Então, esse ensaio sem perfuração, ele nos dá alguns resultados melhores um pouco do que o ensaio com perfuração prévia. Esse ensaio, a gente mede duas coisas, o torque máximo e o torque residual. É semelhante àquele que a gente viu lá do SPT, o SPTT, quando a gente mediu o torque. Então, o torque máximo vai ser a força máxima necessária para mim estar rompendo o contato do solo com a paleta, e o torque residual, eu vou fazendo o giro dessa paleta dentro do solo, geralmente aí são 25 rotações, e eu vou estar lendo qual que é a resistência que esse solo oferece a esse giro da paleta. Mas isso depois que já rompeu o contato da paleta com o solo. Tá? Então, são esses dois dados, torque máximo e torque residual. Esse aqui é um ensaio, nesse caso em específico aqui, se vocês notarem, é um ensaio com perfuração. Então, foi executado a perfuração até uma determinada cota, depois fez a cravação da paleta e executou e fez a medição de qual é o torque necessário para estar rompendo esse contato. Notem que quando eu faço um ensaio com perfuração, na hora que eu for executar um ensaio, eu tenho que executar ele algo em torno de 4 vezes o valor de B, o valor do meu diâmetro da paleta. Então, eu tenho que perfurar, faço a escavação, cravo a paleta em torno de 4 vezes B e executo o ensaio nessa cota. Esse ensaio específico, gente, ele não tem, igual ao SPT, que a gente executa de metro em metro, ele não tem essa especificação,
Porém, a gente costuma executar ele adotando esse parâmetro aí, 4B. Então, eu faço o ensaio 4B, depois eu vou escavo mais um pouco e faço novamente o ensaio. Então, geralmente, eu tenho mais de 2 ensaios por metro, ok? Ô, Bom, quais são... Marcos, Sim? boa noite. Esse ensaio também é para avaliar a questão da resistência ao cisalhamento do solo? Sim, na verdade ele nos dá exatamente isso, a resistência ao cisalhamento não drenada, que eu vou até comentar depois. É o principal parâmetro que a gente obtém por meio desse ensaio, que é o nosso SU, que a gente chama, é a resistência ao cisalhamento não drenada. Ah, Ok? beleza, Ele é um obrigado. dos ensaios que nos dá isso. Quais são os problemas desse ensaio? O primeiro deles é o remoldamento do solo, provocado pela introdução da paleta. Então, quando eu faço a cravação da paleta, essa cravação ela vai modificar as propriedades do meu solo ao redor dessa paleta. Porque eu estou inserindo o objeto ali, eu vou ter que expulsar o solo no local onde esse objeto vai ficar. Então, ele gera esse remoldamento do solo. O segundo problema seria referente à ruptura progressiva. O que seria isso? O ensaio, se vocês verem ali, quando eu giro essa paleta, o que eu vou formar ali? Eu vou formar um... Então, eu tenho, na verdade, 3 superfícies de ruptura. Eu tenho o topo do cilindro, a base do cilindro, deixa eu até voltar aqui, que eu acho que é melhor. Ó, eu tenho o topo do cilindro, a base do cilindro e tenho ao redor do cilindro ali. Então, eu tenho essas 3 superfícies de ruptura. Então, qual que é o problema inerente do ensaio? Quando eu estou fazendo o giro, pode ser que a outra superfície já tenha rompido. Então, vai me dar um valor que não é tão, digamos assim, aproximado da minha análise de cálculo. Então, a gente tem esse problema da ruptura progressiva. Qual que seria uma forma, digamos assim, de reduzir o problema da ruptura progressiva? Eu utilizar uma paleta com mais lâminas. Por exemplo, nesse exemplo aqui da imagem, eu tenho uma paleta com 4 lâminas. Eu poderia colocar uma paleta ali com 6 lâminas. Então, reduziria o problema da ruptura progressiva. Mas aí, eu iria aumentar um outro problema, que seria o remoldamento. Então, eu estaria inserindo uma paleta ali no solo, que ela iria modificar ainda mais as propriedades do meu solo, por causa que ela tem mais área. Então, esse é um dos problemas desse ensaio. Bom, a principal propriedade que a gente obtém dele é isso aí, a coesão não drenada. Então, ele é muito utilizado em solo mole. Solo, se ele tiver uma resistência mais ou menos, eu não consigo executar esse ensaio. Ele é mais utilizado em solo mole. Então, geralmente, a gente, para paletas com essa relação aí, H sobre D, ou seja, altura sobre diâmetro, em torno aí de 2, eu posso utilizar essa equação aí para obter qual que é o valor da coesão não drenada. Então, vai ser 6 vezes o torque máximo dividido por 7πd ao cubo. Então, essa é a equação que a gente utiliza para obter essa propriedade do solo. Bom, o modelo matemático que eu comentei com vocês, ele pressupõe que a resistência é mobilizada uniformemente na superfície de ruptura, tanto a cilíndrica, que é aquela ao redor da paleta, quanto as planares, que é o topo e a base. Por isso que dá aquele problema que eu comentei, da ruptura progressiva. E o solo, ele comporta de forma isotrópica. O que seria isso? A resistência, tanto na vertical quanto na horizontal, ela é a mesma. A gente pressupõe isso. Porém, às vezes não é. Principalmente se eu tenho um solo já adensado. O solo já sofreu um processo de adensamento. Possivelmente eu vou ter valores diferentes de SU na vertical e na horizontal. E o resultado do ensaio, a gente plota ele num gráfico. É bem semelhante a isso aí, ó. Profundidade de ensaio com o valor de SU, que é a resistência não drenada. Notem o seguinte, ó. Nesse caso em específico, a gente foi executando ensaio até 4 metros. Depois de 4 metros, eu tenho um ganho relativo de SU com a profundidade. Então, é isso que costuma acontecer. Se eu tenho um solo muito mole, à medida que eu vou aumentando a profundidade, vocês concordam comigo que a tensão vertical que esse solo estava sofrendo, ela também vai aumentando. Então, se eu aumento a tensão vertical, eu aumento o adensamento desse solo. Então, ele já sofreu um adensamento maior também a altas profundidades. Então, consequentemente, se ele é um solo mais adensado, ele é um solo que vai apresentar um valor de SU maior. Então, esse aqui é um ensaio típico, assim,
de paleta, o resultado tipo do ensaio de paleta. Aqui também a gente tem outras informações que é interessante comentar. Ó. Essas bolinhas pretas são os valores de indeformado, ou seja, o valor de torque máximo, e o outro é do amolgado, que é aquela resistência residual que eu comentei com vocês. A resistência residual ela é bem menor do que a máxima. Então a gente utiliza ela para outros parâmetros, mas não necessariamente para estar calculando a resistência do nosso solo. O outro ensaio que a gente tem, gente, é o ensaio de cone. Ele é um ensaio hoje que está sendo muito utilizado na engenharia, porque você consegue obter vários parâmetros a partir desse ensaio. Uma das grandes vantagens dele, em relação a todos os outros ensaios, é a leitura contínua da resistência do solo. Então, eu vou fazendo a cravação do cone, e ele vai fazendo a leitura contínua de qual que é a minha resistência de ponta do cone e qual que é a minha resistência lateral. Esse ensaio ele foi introduzido inicialmente na Holanda, e ele adota como velocidade de cravação padrão 2 centímetros por segundo. Isso daqui depois eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre essa velocidade, porque nem sempre ela é ideal, ok? Inicialmente ele foi desenvolvido para a gente estar coletando os parâmetros de resistência de solos arenosos, para a gente estar dimensionando estacas em solo arenoso. Então esse aí foi o início assim, que pressupôs a utilização do ensaio. Hoje ele é utilizado para todos os solos praticamente. No Brasil, a gente tem registro aí de utilização desse ensaio por volta de 1950. E dentre as vantagens que a gente pode citar dele, seria o registro contínuo da resistência à penetração do solo, descrição detalhada da estratigrafia do solo, ou seja, onde que inicia e onde que termina a minha camada. Então, se eu tenho um registro contínuo, eu consigo determinar isso de forma mais precisa. Eu consigo obter parâmetros de projeto, que são muito utilizados no dimensionamento de estruturas geotécnicas, e eu elimino a influência do operador. Vocês viram aí que todos os outros ensaios, eu preciso o quê? Do operador estar lá para estar anotando o número de golpes do SPT, para estar fazendo a leitura de qual que é o torque que está apresentando o instrumento. Então, isso daí pode gerar erros de leitura, e é muito comum. Se a gente for analisar, por exemplo, o SPT, o cara, com o tempo ali, é um serviço tão monótono que ele acaba fazendo uma leitura incorreta do número de golpes. Então, a gente tem essa influência do operador. Nesse ensaio específico, a gente não tem, porque quem faz a leitura é o cone que está sendo penetrado, e essa leitura ela é feita de forma contínua, e ela é transmitida a um computador que vai fazer a aquisição desses dados. Então, não tem influência nenhuma do operador na execução do ensaio. No Brasil, a gente tem a norma específica para a execução desse ensaio, que é a NBR 12.069, mas essa NBR ela é muito parecida com a norma americana, a STM-D 344. Então, é basicamente uma cópia da americana. O equipamento de ensaio, ele é um equipamento bem simples também, porém de alto custo, ok? Porque tem uma tecnologia um pouquinho mais avançada. Então, a gente tem os cones, os tipos de cones. A gente tem cone mecânico, cone elétrico e cone e piezocone. O cone mecânico, qual que é a diferença dele? O cone mecânico, a leitura ela é feita lá na superfície. Então, eu vou medir o quê? Qual que é a resistência que eu estou aplicando lá na superfície para estar realizando a cravação desse cone. Já os cones elétricos, não. A resistência ela é medida na ponteira. Então, na própria ponteira, ela vai ter ali uma célula de carga e ela vai fazer a leitura dessa resistência para estar sendo cravada no solo. E essa resistência ela vai ser transmitida lá para o computador. Então, o cone mecânico ainda tem influência do operador e o cone elétrico não tem. Gente, tem uma moto aqui atrás, aqui, vocês desculpem aí, tá? Então, o cone mecânico eu tenho influência do operador, porque a leitura está sendo realizada lá em cima. O cone elétrico não tem tanta influência do operador, porque a leitura é feita pelo cone cá embaixo, ok? E o piezocone é uma variação do cone elétrico. Além de eu medir resistência de ponta e resistência lateral, eu meço também qual que é a poropressão a cada profundidade.
Então, você vê aí que a gente tem, ó, olha para você ver os parâmetros, resistência de ponta, resistência lateral e poropressão. Isso daqui, gente, é o que a gente precisa em quase todas as nossas obras. A gente precisa avaliar esses 3 parâmetros. E o outro equipamento que a gente precisa é um equipamento para promover a cravação. Geralmente é um equipamento bem simples. Então, ele faz a cravação no solo e ele já faz essa aquisição de leituras, ok? Nessa imagem a gente consegue ver o equipamento. Vocês podem notar que é um equipamento de pequeno porte. Então, eu consigo executar ele em locais onde eu não tenho um pé direito muito elevado. Então, eu consigo também estar executando esse ensaio. O que eu preciso? De um operador para estar fazendo a montagem das hastes, a montagem do cone e estar colocando o equipamento. E preciso de um outro operador para estar aqui ficar aqui fazendo a aquisição e o controle dos dados que a ponteira está lendo. Porque pode acontecer da ponteira não registrar os dados. Se ela não registra, ela tem algum defeito, a gente precisa trocar essa ponteira. Então, ele tem que ficar fazendo essa leitura contínua aqui próximo ao computador. Aqui uma outra imagem do equipamento simples, vocês podem ver. Para fazer a cravação, gente, geralmente a gente crava esse equipamento no solo. Vocês podem ver aí que tem tem o local onde está a ponteira, e ao lado eu tenho 2 estruturas. Essas estruturas, elas são cravadas no solo para mim ter reação, porque senão o equipamento aqui ele tem um peso muito pequeno. Se o solo oferece uma resistência muito grande, eu não consigo cravar. Então, nesses casos, a gente faz a cravação dessas 2 ponteiras no solo para servir de reação para mim estar conseguindo fazer a cravação do cone. Aqui a gente tem os tipos de ponteira, e aqui o computador fazendo a leitura contínua da resistência. Nesse caso aqui a gente tem o cone, o piezocone, que eu comentei com vocês. Se vocês notarem na imagem aí, nas ponteiras, eu tenho uma espécie de areia, vocês conseguem notar aí. Essa areia, ela é uma pedra porosa, então ela permite a passagem da água, e aqui dentro eu tenho uma célula de carga que vai fazer a leitura da pressão dessa água. Então, isso que é interessante desse ensaio. Aqui não deu para ver direito, pessoal, mas a gente tem ao lado dessa ponteira aqui, ó, uma luva. Essa luva aqui, ó, que vai fazer a resistência lateral. Então, ó, tem a ponteira, mede a resistência de ponta. Tem a luva, que vai fazer a medida da resistência lateral. E tem a pedra porosa, que vai permitir fazer a leitura da poropressão. Então, são esses 3 instrumentos presentes na ponteira que fazem a aquisição dos dados. Bom, as ponteiras mecânicas. As ponteiras mecânicas que a gente utiliza ainda é a tipo Delphi e tipo Bergmann. Não é muito comum mais, tá, gente? Praticamente ninguém usa ponteira mecânica mais, mas ainda existe, né? Essas ponteiras, elas medem basicamente resistência de ponta e resistência lateral. No caso da Bergmann, ela tem aí uma luva de 13 centímetros que vai fazer a leitura da resistência lateral. E ela tem uma seção transversal em torno aí de 10 centímetros quadrados. Nota o seguinte, com relação à seção transversal, a gente tem cone elétrico hoje com seção transversal de 5 centímetros quadrados. Isso aí não interfere em quase nada, é uma agulha que você está penetrando no solo. Então isso não interfere em quase nada naqueles problemas que a gente tinha nos ensaios anteriores, que era o remoldamento do solo. Então, nesse caso aqui, o remoldamento ele é muito pequeno. Então, essa ponteira mecânica, ela é semelhante à outra, porém, ela não tem célula de carga. Tá, ok? A leitura ela é feita lá na superfície, a gente faz essa transformação de leitura em resistência de ponta e resistência lateral. Então, essa aqui é uma ponteira, essa aqui é do tipo Bergmann. Então, vocês notem que a luva que mede a resistência lateral é essa que está demarcada pela cota, de 13 centímetros, e a resistência de ponta é medida pela ponteira que é embaixo. Bom, estudos eles mostram, alguns estudos, que o ângulo do cone, suas dimensões, rugosidade, assim como a profundidade de ensaio, ela vai interferir nos resultados. Por que isso? Se eu estou utilizando um cone com um ângulo muito pequeno, geralmente esse ângulo é 30 graus, mas se eu começo a utilizar o cone com ângulos muito pequenos, pode ser que ele não faça a leitura correta da resistência de ponta. Ele vai aumentar a minha possibilidade de cravação.
mas pode ser que ele não faça a leitura correta da resistência de ponta. A rugosidade também da ponteira ela vai interferir, e a profundidade é um dos principais parâmetros. Por quê? Se eu aumento a profundidade, eu estou aumentando ali a tensão de confinamento do solo. Então, quanto maior a profundidade, mais difícil é para mim fazer a cravação da ponteira. Então, mais difícil também é para mim ter os dados mais precisos de qual que é a resistência lateral naquela profundidade. Então, a gente tem esses probleminhas também na execução do ensaio. A gente também tem outro problema, que é a quebra dos grãos e a compressibilidade da argila. Então, no momento que a gente está fazendo a cravação, pode ser que eu realize a quebra dos grãos do solo. Se os grãos do solo quebram, eu não estou conseguindo medir de forma exata a resistência daquele solo, que eu já quebrei ele antes, no momento de cravação da ponteira. Bom, mesmo com essas inconveniências, é um ensaio bem melhor do que o SPT, né? Ele te dá parâmetros para você estar classificando o solo e também para estar calculando o ângulo de atrito de areia, que é, digamos assim, bem preciso. Bom, a outra ponteira que a gente tem é a ponteira elétrica e piezocone, que são a mesma coisa, só muda que uma faz leitura de poropressão, a outra não. Então, essa medição é feita de forma contínua, essa medição é feita lá na superfície, igual eu comentei com vocês, e no caso do piezocone, eu consigo medir a poropressão que está sendo gerada durante o ensaio. Bom, esse aqui é um modelo de ponteira elétrica. Então, vocês notem, a gente tem 3 pedras porosas que vão fazer a leitura de 3 poropressões. Isso aqui é interessante para a gente fazer correção, tá? Por meio dessas 3 leituras, a gente faz a correção. Nós temos a luva, que vai fazer a captura de qual que é o atrito lateral, o nosso FS, e temos a ponta, que vai fazer a leitura da nossa resistência de ponta, o nosso Q. Então, aqui dentro dessa ponteira, a gente tem as nossas pequenas células de carga. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem como que é feita a aquisição dessas leituras. Vocês podem ver aí, ó, a gente tem dentro da ponteira um espaço que vai permitir o deslizamento dessa luva, e a partir do deslizamento dela eu faço a medida da resistência lateral. E também faço a leitura da poropressão dentro dessa pedra porosa que vai estar penetrando na ponteira. Bom, o resultado do ensaio. O resultado do ensaio é basicamente esse que está sendo exposto aí no gráfico. Nesse caso aí, ele é um ensaio sem medição de poropressão. É um ensaio CPT normal, simples. Então, no ensaio, a gente tem leitura contínua de resistência de ponta, leitura contínua de atrito lateral, e temos o RF. O RF é a nossa razão de resistência lateral por resistência de ponta. Então, notem no ensaio aí, só olhando o gráfico, a gente consegue determinar onde que termina e onde que inicia cada camada. Então, se vocês analisarem, até 1 metro de profundidade, até uma argila, vocês podem ver que o gráfico ele já demonstra que aumentou muito o RF. Sempre que o RF ele é grande, significa que eu tenho um solo argiloso ou siltoso. Se o RF ele é pequeno, significa que eu tenho um solo muito arenoso. Tá ok? Então, essa já é a primeira identificação que a gente consegue ter a partir do ensaio. Então, a gente consegue determinar camadas de areia, camadas de silt, e a principal importância, se eu faço leitura contínua, se eu tenho uma camada aqui de 20 centímetros de areia, eu consigo identificar ela no ensaio. Agora, nos outros ensaios, no SPT, pode ser que esses 20 centímetros eu faça a escavação, e não consigo identificar esse material. Então, essa também é uma das principais vantagens desse ensaio. Esse outro gráfico, ele demonstra a resistência também de ponta, o nosso QT, demonstra a nossa resistência lateral e também demonstra a nossa poropressão. Além de outros dados, que é o nosso BQ, que é utilizado para classificar o solo. Tá? Então, tem equipamentos hoje que já faz até o cálculo do BQ e dos outros parâmetros necessários para estar classificando o solo. Então, nesse caso aqui, é feita a leitura também da poropressão. Se vocês analisarem o gráfico aí, a gente consegue ver
como que está dando a dissipação de poropressão dentro do meu solo. Aí nota o seguinte, ó, vamos lá, analisando o gráfico aqui, ó. O segundo gráfico. O segundo gráfico, ele tem a leitura de U, que é a nossa poropressão. Notem que a poropressão, ela vai aumentando e chega um ponto que ela vai reduz drasticamente. Nesse ponto que ela reduz, significa aqui que eu tenho uma camada de solo arenoso. Como que eu sei isso? Se eu vim cá no gráfico do RF, que é a razão de atrito lateral por resistência de ponta, notem ó, que eu consigo observar isso também no RF. Vocês lembram que eu comentei? RF grande, solo argiloso ou siltoso. RF pequeno, solo arenoso. Então, aqui no RF, ó, do nada, ele vai aumentando, do nada ele vai e reduz. Reduz na mesma cota onde a poropressão reduz. Então, isso aqui é um dado bem interessante. Eu já sei que aquilo ali é uma camada de areia. Então, já sei que aquilo ali não tem poropressão naquela camada. Professor, o que é RF mesmo? RF é a razão entre o atrito lateral e a resistência de ponta. Seria pegar esse gráfico, que é a resistência de ponta, e dividir pelo gráfico de atrito lateral. Não estou conseguindo encontrar o gráfico aqui, não está registrado o gráfico de atrito lateral. Mas seria basicamente isso, é pegar um gráfico e dividir pelo outro. Aí eu consigo obter esse RF. Bom, eu comentei com vocês. Professor, seu áudio está travando muito. Parâmetros, eu consigo classificar o meu solo. Então, basta um local de resistência de ponta, eu consigo classificar o meu solo. Então, essa é uma carta de classificação, uma carta bem simples, onde a gente utiliza para determinar qual que é o tipo de solo daquela camada. Aqui nós temos outra carta de classificação, que vai também nos dar os tipos de solo, só que é uma carta um pouco mais completa. Vocês podem ver que a gente consegue obter solos arenosos, até mistura de solo de argila com silt. Então a gente consegue uma carta um pouco mais completa do que aquela anterior. Da mesma forma, a gente entra aí com o valor de QT, que a gente consegue calcular por meio dessa equação, e com o valor de BQ, que também a gente consegue calcular por meio dessa outra equação. E faz a classificação do nosso solo. Bom, o outro ensaio que a gente tem é um ensaio pressiométrico, também conhecido como pressiômetro de Menard. Esse ensaio ele foi desenvolvido em 1955. Ele é um dos ensaios que nos dá, digamos assim, a resposta mais adequada do solo de tensão e deformação. Como que é executado esse ensaio? Eu faço um furo, até mesmo um furo de sondagem. Eu posso utilizar o próprio furo de sondagem para estar executando esse ensaio. Então, eu faço um furo, desço com a minha sonda e faço a inserção de água dentro dessa sonda, fazendo com que ela expande dentro do furo. Então, ao expandir dentro do furo, eu faço a leitura de qual que é o volume que eu estou injetando dessa sonda. Professor. E qual que é? Oi? Professor, seu áudio está travando muito. Talvez seja a conexão de internet que está meio ruim. Não deu para entender nada que você falou. Bom, eu acho que pode ser internet. Depois eu faço essa aula para vocês.
Aí vocês dão uma olhada nela. Ok? Ângela? Ok. Ok? Vou dar prosseguimento, depois eu disponibilizo essa aula para vocês, porque está caindo muito, tá? Deve ser a internet, provavelmente. Bom, pessoal, dando prosseguimento, então, outro ensaio que eu estava comentando com vocês é o ensaio de pressiômetro. Então, o equipamento do ensaio de pressiômetro ele é composto por uma sonda, duas células que a gente chama de célula guarda, e uma célula no interior que vai fazer essa medição de deslocamento e de volume injetado. Ok? Ela que vai comprimir o solo. Temos três medidores de pressão, um medidor de volume de água, que vai avaliar qual que é o volume de água que eu estou injetando dentro da célula. E temos com ar, que vai possibilitar que a água penetre na célula. Então, a gente faz a medição de qual que é a pressão de ar que eu estou aplicando para fazer com que essa água entre dentro da célula e comprima o solo. Então, esse ensaio ele pode ser executado também de três formas. A primeira delas, com pré-furo. Temos o pressiômetro também, que é executado, que a gente chama de pressiômetro autoperfurante. E temos o pressiômetro cravado, que é semelhante ao ensaio de cone. O mais executado deles é o com pré-furo. Então, o com pré-furo, a gente faz primeiro a execução do furo, depois faz a inserção da sonda e executa o ensaio. O autoperfurante, eu vou realizando a perfuração junto com a sonda. Então, na base da sonda, ela tem um dispositivo que faz essa perfuração no solo. E na cota desejada, eu realizo o ensaio. E tem o cravado. O cravado ele não faz a perfuração, ele é inserido por cravação no solo. Então, o ensaio que a gente mais utiliza, que é o com pré-furo, a gente sempre tem que adotar essa relação aí, ó, dF sobre ds menor ou igual a 1,5. O que significa isso? O diâmetro do furo, dividido pelo diâmetro da sonda, ele tem que ser menor do que 1,15. Só que ele também não pode ser menor do que 1. Por que isso? Se ele for menor do que 1, eu não consigo inserir a sonda, porque o diâmetro do meu furo ele é menor do que o diâmetro da sonda. Se ele for maior do que 1,15, eu tenho um problema onde o meu furo está muito largo. Então, eu vou ter que executar, vou ter que inserir muito volume de água para mim conseguir comentei com vocês, essa sonda ela é inserida no fundo, no furo de sondagem, é definido, é preciso tomar com relação porque pode ser que no momento da inserção dessa sonda eu ocasione o fechamento do fusto do furo, isso para mim não é ideal. Na profundidade adequada, a gente trava a sonda e faz a execução do ensaio. Então, o procedimento básico do ensaio é a colocação da sonda e aplicação da carga. Essa carga ela é aplicada em incrementos, então eu vou executar o ensaio em estágios. Primeiro, eu adoto uma determinada pressão e faço o ensaio com aquela pressão. Finalizou o ensaio, eu aumento o nível de pressão. Então, a cada nível de pressão que eu vou aumentando, que são esses incrementos de carga, eu vou fazer a leitura do volume de água nos intervalos de tempo de 15, 30 e 60 segundos. Então, por exemplo, primeiro incremento de pressão, 30 kPa. Vou fazer a leitura do volume de água necessário para estar mantendo essa pressão durante os intervalos de tempo de 15, 30 e 60. Depois eu vou e aumento essa pressão para 100 kPa. Vou novamente e faço essas leituras. Volume de água injetado nos intervalos de tempo 15, 30 e 60. Então, a gente sempre faz essa coleta do volume de água, da pressão e nos intervalos de tempo de 15, 30 e 60. Tá? Então, aqui está um exemplo de execução do ensaio.
Então, em alguns casos, vocês notem que nesse caso em específico, a gente tem uma proteção aqui, a gente tem um tubo de revestimento. Isso é quando o solo não permite que a parede do fuste do furo permaneça estável durante o ensaio. Então, a gente faz esse revestimento com algum tubo metálico. Então, desce a sonda até a cota desejada, realiza a inserção da pressão e vai anotando os volumes de água. Então, essa sonda ela vai pressionar o solo radialmente no furo, e é por meio dessa pressão do solo radialmente no furo, e por meio desse volume injetado, que a gente avalia qual que é o deslocamento que ela teve ali dentro do solo. Bom, o outro pressiômetro que a gente tem é o autoperfurante. O autoperfurante, a gente faz a perfuração do furo e a inserção do pressiômetro ao mesmo tempo. Então, aqui tem uma imagem dele, ó. Na ponta desse pressiômetro, a gente tem um equipamento aqui que permite a inserção dele no solo por retrolavagem. Então, com auxílio de água, a gente vai fazendo um fluxo de água aqui. Essa água ela é lançada na superfície por meio de um espaço deixado entre a sonda e o solo. Então, a gente tem essa retrolavagem de água aqui, essa água ela é lançada na superfície, e a gente faz essa cravação do nosso pressiômetro. Okay? Nesse caso em específico, a leitura ela é feita por meio de uma célula de carga, que é presente no lado do pressiômetro. Então, a gente aqui não mede o volume de água, igual a gente viu no outro pressiômetro. Aqui a gente vai medir qual que é o deslocamento dessa célula, desse sensor aqui, ó. Então, é ele que vai nos dar qual que é o deslocamento da membrana dentro do furo. Bom, esse ensaio ele pode ser executado de duas formas, com pressão controlada ou com deformação controlada. Quando eu controlo a pressão, eu vou fazer as leituras somente da deformação gerada pelaquela pressão. Quando eu controlo a deformação, eu vou manter um percentual de deformação contínua durante um tempo e vou fazer a leitura das tensões. Então, por exemplo, eu posso adotar um volume de deformação sem a taxa de deformação que eu vou adotar durante a execução do ensaio. Aí tem a capacidade de carga final, porque senão também eu vou estar pulando estágios. Então, o ideal é você fazer um incremento de carga de forma contínua e intervalos de carga pequenos, para você ter um gráfico mais detalhado. O pressiômetro cravado, o que muda do pressiômetro autoperfurante é somente o processo de penetração. Tem a escavada, não tenho retrolavagem, e eu faço a inserção do solo, eu estou amolgando o meu solo. Então, eu estou modificando as propriedades do meu solo. Então, o resultado do ensaio, ele é uma curva dessa forma, de volume injetado por pressão. Então, aqui notem que a gente tem alguns ciclos de carga e descarga durante o ensaio. Nesse caso específico aqui, a gente tem 3 ciclos, foi feito o ciclo 1, ciclo 2 e o descarregamento final. Então, aqui a gente vê o volume injetado de água e a pressão necessária para estar realizando a injeção desse volume de água. Então, essa curva do ensaio aqui é uma curva bem típica do ensaio. A gente tem fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é que a gente chama de fase de ajuste. Por que ajuste? Vocês lembram que eu comentei que o diâmetro do furo tem que ser maior do que o diâmetro da sonda. Então, a gente chama de fase de ajuste
porque vai ser o ajuste da sonda no furo. Eu vou estar injetando água na sonda e ela vai se expandir até tocar na... Então, essa é a nossa fase 1. É quando a sonda expande e toca na parede do furo. A fase 2 é a fase que a gente chama de fase elástica do solo. É onde a gente obtém as nossas propriedades elásticas do solo. Então, na fase 2, eu vou estar expandindo e a gente tem uma resposta quase que linear do meu solo, de pressão e volume injetado. Por que quase que linear? Porque o meu solo ele não tem comportamento elástico linear. Nosso solo ele é um solo pseudoelástico. Então, ele não vai ter esse comportamento elástico linear. E a fase 3, que é a fase final, que é a fase já onde o solo está indo para a ruptura. Ok? Nesse outro gráfico aqui, a gente consegue observar também outras variantes que podem ocorrer no ensaio. Se eu tenho, vocês lembram que eu comentei com relação aos diâmetros do... Se eu tenho um furo ideal, eu vou ter essas 3 fases que eu comentei. Fase de ajuste, fase elástica e fase final do ensaio. Se eu tenho um furo muito largo, eu vou ficar só nessa parte aqui do ajuste. Por quê? Porque eu vou ter que injetar muita água para o solo, para a membrana, começar a tocar no solo. Então, o meu equipamento também ele é limitado. Então, chega um ponto que eu injetei tanta água, mas eu não comprimi meu solo ainda. Eu só ajustei o sistema, ele só tocou na parede do furo. Então, o furo muito largo, a gente tem essa curva típica, essa curva 2 aí, ó. E eu tenho outra condição, que é um furo muito apertado. Então, pode ser que no furo muito apertado, o solo já comprima a sonda antes mesmo de executar o ensaio. Esse é um problema, que a gente não tem a fase de ajuste. Aí eu já começo a injetar água na sonda e ela já vai começar já comprimindo o meu solo. Então, só tem essa parte final aqui, ó. Então, são essas 3 fases que a gente consegue observar. Se eu tenho o furo ideal, eu observo as 3 fases. Se eu tenho um furo muito largo ou muito apertado, a gente acaba perdendo um pouco de resposta do ensaio. Bom, por último, o último ensaio que a gente vai ver é o ensaio DMT. O ensaio DMT também tem uma aplicação muito boa. Ele consiste em medir também, é bem parecida a técnica do ensaio. Ele também consiste em medir qual que é a pressão necessária para me expandir uma membrana dentro do solo, quando eu cravo uma ponteira no meu solo. Então, esse ensaio ele foi desenvolvido inicialmente na Itália, por Silviano Manchetti. Ele desenvolveu, além do ensaio, a interpretação do mesmo. Então, ele desenvolveu o ensaio, desenvolveu a interpretação e desenvolveu as equações para a gente obter os parâmetros do solo. Então, ele fez o pacote completo. O equipamento ele é constituído basicamente por uma lâmina de aço. Essa lâmina ela é dotada dessa membrana, uma caixa de controle, um cilindro de gás, uma válvula de controle de pressão, a gente vai ver a pressão que está sendo aplicada, um cabo elétrico que vai fazer a ligação dessa membrana lá na lâmina de aço com o equipamento na superfície, e de haste. Eu preciso da haste para mim estar fazendo o ensaio a profundidades elevadas. A vantagem desse ensaio é que ele causa uma perturbação um pouquinho menor do que dos outros ensaios, porque a lâmina ela é menor, ela é mais delgada. E esse aqui é o nosso equipamento, ó. Ele é composto aí pela haste, pela caixa de controle, pela lâmina, vocês veem na ponta da haste. A gente tem geralmente um computador ao lado, mas não precisa necessariamente do computador. Eu posso fazer a anotação numa prancheta. Temos o regulador de pressão e temos os manômetros para a gente estar lendo essa pressão que está sendo aplicada. Você dá a execução do ensaio. A primeira parte é a calibração do ensaio. Por que calibração? O ensaio de DMT, quando a gente vai executar ele, vocês notem que ele vai medir a resistência que o solo oferece à abertura dessa membrana. Só que a própria membrana, ela oferece uma resistência também. Então, essa resistência da membrana, eu tenho que descontar ela
da resistência que o solo está oferecendo. Então, a nossa calibração no solo. Na superfície, eu aplico uma pressão e verifico qual que é a pressão necessária para ela estar deslocando do sensor. E anota essa pressão. Essa pressão eu tenho que descontar depois, na hora de executar o ensaio. A gente tem, depois de feita a calibração, a gente faz a cravação, faz a medição em loco dessas pressões, faz a correção das leituras, como eu comentei com vocês, e determina os parâmetros intermediários, para a gente estar podendo calcular os parâmetros geotécnicos que a gente vai utilizar nas nossas análises. O ensaio a velocidade de cravação que a gente adota dessa lâmina no solo é em torno aí de 2 centímetros por segundo, é parecido com a velocidade de cravação do cone. Então, a gente faz a inserção dessa lâmina. Na profundidade de interesse, eu paro de inserir a lâmina e vou fazer 3 leituras. Quais são essas leituras? Gente, ó, quando eu estou cravando essa lâmina, o equipamento cá na superfície ele vai emitir um sinal sonoro. Por quê? Porque o solo vai estar pressionando a minha membrana, e essa membrana ela vai estar tocando num disco sensitivo. Então, quando ela está tocando nesse disco, ela vai ficar emitindo sinal sonoro lá em cima na superfície. Então, à medida que eu estou cravando, ela vai emitir esse sinal sonoro. Então, parou na cota desejada, o sinal sonoro ele permanece, porque o meu solo está pressionando a membrana. Então, a primeira leitura que a gente vai fazer é a leitura da pressão necessária para essa membrana deslocar desse disco sensitivo. Então, ó, primeira pressão, o solo está pressionando a membrana. Na hora que eu apliquei a pressão, ela vai deslocar do disco sensitivo. Quando ela desloca do disco sensitivo, o sinal sonoro lá na superfície ele para. Eu anoto essa pressão necessária para fazer esse deslocamento. A outra pressão que a gente mede é a pressão necessária para deformar no solo 1,1 milímetros. Então, ó, à medida que eu vou aplicando a pressão, ele vai aumentando a deformação até chegar a uma deformação de 1,1 milímetro. Nesse momento, novamente a membrana ela toca em outro disco sensitivo e ela aciona o sinal sonoro na superfície. Aí a gente faz a segunda leitura. E a terceira leitura é quando eu paro de fazer o carregamento lá na superfície e essa membrana volta à situação de repouso. Aí, novamente, ela vai tocar no outro sinal sonoro, do disco sensitivo, e vai emitir, e vai começar a apitar novamente. Eu faço essa segunda leitura. Então, são leituras A, B e C, de pressão. É basicamente isso que a gente anota no ensaio. Então, aqui, estou comentando dessas leituras que a gente faz, leitura A, leitura B e leitura C do ensaio. Então, aqui, quais são as pressões que a gente calcula? É o P0, que é a pressão do solo em repouso, que é aquela que está fazendo com que a membrana seja comprimida, e anotamos a pressão P1, que é a pressão de deslocamento da membrana dentro do solo, onde ela faz uma deformação de 1,1 milímetros. Então, essas duas pressões que a gente pega para a gente calcular os parâmetros intermediários. E a leitura C, professor? A leitura C a gente utiliza em alguns casos. Não necessariamente é obrigado a gente fazer ela, que é a leitura de volta da membrana ao estado de repouso. Essa leitura a gente só faz quando a gente quer avaliar propriedade de permeabilidade do solo. Porque quando eu cesso o carregamento, o que vai retornar mais rápido vai ser a água. Então, esse retorno da água vai me dar uma característica se esse material ele é um solo arenoso ou um solo argiloso, e qual que é a poropressão que está tendo naquela profundidade. Então, é para isso que a gente faz essa leitura C. O resultado do ensaio, ele é plotado num gráfico, como vocês podem ver, um gráfico de profundidade por pressão, nesse caso que a gente tem dois valores de pressão, P0 e P1. Os dados intermediários que a gente calcula são o ID, o KD e o ED, que são o ID, a gente utiliza para obter as propriedades do solo, para a gente fazer a correlação dessa resistência com o tipo de solo.
O KD é semelhante ao empuxo em repouso, e o ED é semelhante ao nosso modo de elasticidade do solo. A gente tem essas 3 correlações. Então, pessoal, a gente vai finalizar nossa aula de ensaios de investigação de campo. Então, está aqui todos os ensaios que a gente viu, SPT, CPT, DMT, PMT e o VNIS. Cada ensaio, gente, ele tem suas características, ele tem sua aplicabilidade, ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Quem vai escolher qual ensaio adotar na sua carreira, durante a vida profissional, isso vai depender de vocês. Uma coisa que eu falo, muitas vezes a gente não utiliza o CPT, o DMT, o PMT, porque não é um ensaio que todos os engenheiros têm domínio para estar obtendo parâmetros e estar utilizando os cálculos. Então a gente tem esse probleminha aí, que é a interpretação do ensaio por parte do profissional. Então não adianta também eu querer utilizar um ensaio CPT se eu não sei interpretar o ensaio e não sei obter os parâmetros de resistência do solo por meio desse ensaio. Então aí já é uma dica. Procurem sempre estar atualizados, procurem estudar um pouquinho mais sobre esses ensaios, porque pode ocorrer de algum dia vocês necessitarem estar utilizando um deles. Nesse caso, você tem que saber como tirar os parâmetros geotécnicos por meio desses ensaios. Ok? Vou finalizar.